naquele tempo de 1 ano. Sim. E foi de lá que deu pontapé para o projeto Arca. Amém. Aí daí de lá do Amazonas você já foi direto para Cabo Verde? Não, aí de lá do Amazonas, no ano de 2000, eu volto para o Piauí, passo mais 8 anos, e depois de 8 anos eu retrocedo, volto para o Pará, e depois do Pará foi que eu fui enviado para Cabo Verde. Aí você foi como missionário lá e ficou morando e residindo e servindo o Senhor lá em Cabo Verde? Sim, sim. E foi lá que você conheceu a irmã Paloma? Exatamente. Passei 6 anos lá, na igreja em Praia, na cidade de Praia, a capital do país. E de lá foi quando conheci a Paloma, noivamos e casamos. Aí durou mais ou menos a faixa de 6 anos, foi o período que eu vim para cá, para Lisboa. Amém. Mas eu já estava na igreja, naquela época já tinha batizado. Tinha uns 4 anos que já estava na igreja antes dele ir para Cabo Verde. Já existia a igreja lá. Já Sim. Existia. Você foi dar uma força lá? Sim. E eu comecei a reunir em 2007. Uhum. Foi em 2007 que eu conheci os irmãos. Foi através de pregação do Evangelho. Uhum. E fazia também reportagem, não era com livro, mas era com um CD. Olha só. Sim. Então, e eu, assim, fui me envolvendo na igreja com os irmãos, onde que a igreja no Brasil mandou para Cabo Verde, foram muitos jovens. Foram, e sim, naquela época, a primeira vez foi cerca de uns 20 jovens. Uhum. E mais casal que foi para morar. Então, eu fui daquelas primeiras pessoas que começou a frequentar a igreja. E primeiro, na minha família, que foi contactar foi a minha mãe. Foi a minha mãe, sim, e ela que convidou os irmãos para ir lá em casa para fazer oração. Na quarta-feira, lá em casa, que eu conheci e o Senhor, né? E até então, o Senhor, ele tem colocado a sua porção em mim, fui me desenvolvendo. Aí, quando o Marcelo foi, em 2011, eu já estava bem firme na igreja mesmo. Aí, hoje, nós estamos aqui com já a nossa família, dependendo do Senhor. Amém. Falar, lá em Cabo Verde vocês tinham também o grupo familiar de cuidado mútuo, praticava as reuniões nas casas, como é que era? Sim, tinha. Eu entendi, a casa da sua mãe já foi o primeiro GFCM, ou Sim, não? foi primeiro o grupo familiar e tinha num outro bairro também bem distante, na casa de outra irmã. Depois aí, e teve também na Chada, tinha uma irmã também que reunia, porque as pessoas abriam suas casas para grupo familiar, se entregava logo, não, venha para minha casa, eu quero que façam reunião na minha casa. Uhum. Aí a igreja foi se expandindo, cerca de 4 zonas distintas tinham uma casa que era aberta para reunião de oração. E aí que nasceu a igreja? Foi assim que nasceu a igreja lá em Cabo Verde? Sim, foi. Por meio dessas casas que se abriram, né? Exatamente. Maravilha. Foi de pregação do evangelho, e as pessoas foram pregadas o evangelho e automaticamente iam se abrindo as suas casas para reunião. Por exemplo, e primeira casa que foi era na minha mãe, aí outras casas começaram a pedir, não, venha para minha casa também. Então, ele que foi se expandindo, e tivemos também uma conferência lá. Cortou a irmã, não sei se eu aqui que estou cortado.
Tá sem internet lá, eu acho. Ah, deve ter caído a internet, né? Deve voltar daqui a pouco. Mas amém. Que rico, né? Essa experiência lá dos irmãos lá em Cabo Verde. Você vê a importância do GFCM, né? A igreja nasce a partir do GFCM, da reunião de casa, da reunião de grupo familiar de cuidado mútuo, né? Isso mostra como que essa reunião é importante, né? Que maravilha. Enquanto o Marcelo reconecta aqui, eu vou aqui mostrar um versículo que eu ganhei enquanto eu me aguardava os irmãos chegarem, né? Diz assim, lá em Atos, né? Vou compartilhar aqui. Share screen. Tá vendo aí já a minha tela, Roque? Sim, sim. Então, olha, Todos os dias. esse Amém. versículo é muito rico, né? Todos os dias no templo e de casa, né? Em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Também, voltou, Marcelo. Que bom. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus Cristo. Marcelo, eu estava aqui falando que como é importante essa reunião do GFCM, né? Sim, sim. Porque a igreja nasce a partir dela, né? Simples assim, Sim, sim. né? Agora, Marcelo, aproveitando que você já retornou, fala para nós aí o que significa GFCM, e, enfim, compartilha conosco aqui o que é o GFCM. Tá. O GFCM, irmãos, na verdade, ele tem uma siglazinha, que é Grupo Familiar de Cuidado de Multiplicação. Ele é um grupo que se reúne no dia da semana, aqui na quarta-feira, aqui na Lisboa, nós se reunimos geralmente na terça, mas essa reunião ela não pode ficar só restrita numa casa. Ela pode ser, suponhamos, pode ser no trabalho também, se você tiver um tempinho no trabalho, na faculdade, enfim. O importante é que aquelas pessoas possam estar reunidas para poder orar, ler, ter comunhão, ou melhor, para poder se envolver com as coisas espirituais, com as coisas de Deus. Então, o GCM é exatamente isso, é o Grupo Familiar de Cuidado de Multiplicação. Olha só, legal, né? Quer dizer, então, que não necessariamente tem que ser na casa. Sim, sim. Porque Pode ser na no casa, trabalho. porque geralmente na casa, irmão Daniel, suponhamos, no meu trabalho eu posso ter um grupo de, eu tenho alguns colegas meus. E se eu tiver um tempo ali na hora do meu almoço, suponhamos, na hora do meu almoço, eu posso me reunir com eles ali, também se forem cristãos ou não, a gente pode se reunir para ler uma porção da Bíblia, para ler um livro espiritual, para ter comunhão com as coisas de Deus. Então, não se limita só na minha, ou na sua casa, ou na casa dos irmãos. Claro, ela tem que ter ela tem que ter um começo, ela tem um começo, essa reunião tem que ter um começo, mas ela se expande, ela não se limita só a uma habitação, uma moradia. Uau, que legal, Marcelo. Marcelo, e assim, em termos práticos, como é que funciona uma reunião do grupo familiar? Como é que as pessoas se reúnem? O que elas fazem nessa reunião? Se lê a palavra, se come bolo, e, enfim, conta aí como é que é a reunião aí. É interessante, Daniel, essa pergunta, porque geralmente quando se trata da reunião do grupo familiar, primeiramente, ele proporciona um ambiente, já está dizendo, um ambiente familiar, né? Uhum. E nessa reunião familiar, também levando ao tempo da consideração do tempo, da duração da reunião, para mim, geralmente, na minha casa, eu tenho criança, tenho agora um que vai fazer 2 meses amanhã. Não seriam 2 horas, 3 horas de reunião, para poder não ficar tão cansativo. E eu já acho que todo mundo trabalha, Daniel, né? Você trabalha, eu trabalho, o irmão Roque trabalha.
Mas essa reunião, o foco dela está voltado ao cuidado, né? Ao cuidado da família. Outro ponto importante também, que não pode fugir dessa reunião, desse ajuntamento, de se reunir, não é para poder tratar de política, não é para poder tratar de futebol, não é para poder tratar de outras coisas que, assim, fora do contexto. Claro, você pode falar depois que terminar essa comunhão, mas o foco dela é ler a palavra, é orar. Se tiver um tempinho também para ler um hino, aproveitar que nós temos o alimento diário, né? Alguns irmãos conhecem o alimento diário, que é uma leitura diária, pode também acrescentar a leitura do alimento diário. No final, né, o anfitrião, aquela família, ela pode preparar um lanche, ou uma janta, depende muito do coração do anfitrião, daquela família. Eu, geralmente, aqui em casa, quando tem reunião aqui, o irmão Glimório vem com a irmã Ineida, e eles são, poxa, um casal, uma família realmente abençoada. A gente sempre faz, ou faz um chazinho, ou uma comidazinha típica de Cabo Verde, ou uma sopa. Então, quer dizer, sempre ela começa com um aspecto espiritual no intervalo, e no final ela finda com tipo como se bebe. Pronto, podemos dizer que é exatamente isso, uma reunião de grupo familiar. É um ambiente realmente familiar. Maravilha. E é uma reunião muito orgânica, então, né? Muito humana, né, o Marcelo? Sim. Não é uma reunião, assim, formal, né? É uma reunião informal. Você estava falando e eu estava aqui a lembrar de um versículo, eu vou aqui projetar rapidamente, que é Atos 2:46, né? Só que Sim. o pessoal tinha reunião de casa lá todo dia, né? Não era só lá em Atos, era todo dia. Sim. Aqui, deixa eu pôr aqui para vocês na apresentação, né? Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria Beleza. e beleza de coração. Que maravilha, né? Que ambiente gostoso esse, né? Sim. Do GFCM, né? Então, Marcelo, desde lá de Cabo Verde, você já vem praticando GFCM, até Exato. agora aqui em Lisboa, você continua neste encargo, né, Sim. de falar. E, assim, vocês leem o alimento diário, é isso? Também, Daniel. A gente lê também o alimento diário, mas agora, lá em Cabo Verde, a gente tinha uma prática de ler também a Bíblia. A Bíblia que era o foco principal. Okay. Mas a gente ia para a casa de alguém que era uma pessoa nova, um contato que se abria, a gente dava exatamente um estudo bíblico, A gente usava algumas lições, inclusive, que falava que tinha alguns temas interessantes, que tinha sobre, se eu não me engano, o primeiro ponto dessa lição era ler a Bíblia, se eu não me engano. Eu vou fazer aqui uma mistura. Era ler a Bíblia, era invocar o nome do Senhor, era orar, era batizar, era reunir, era a igreja. Então, tudo isso aí eram lições que a gente dava para as pessoas. Então, às vezes, as pessoas escolhiam, olha, qual é o tema que você gostaria de ouvir na próxima semana? E a gente falava para a pessoa, olha, tem esse tema, tem esse tema, tem esse tema. Ela falava, não, acho que aquele tema ele é interessante. Então, a gente voltava naquele dia, suponhamos, na terça-feira, a gente voltava na casa daquela pessoa e a gente dava aquele estudo bíblico para ela. E o melhor de tudo também, Daniel, essa questão da reunião de casa, do grupo familiar, ele é bom, sabe por quê? Lá no Cabo Verde, a gente não passava muito tempo na casa das pessoas. A gente dava ali no máximo ali, a nossa chegada até o término ali, no máximo 40 minutos. Ficaria com aquele gostinho ali chamado gostinho de quero mais. E funcionava, Daniel. E funcionava. Depois, quando a gente encontrava aquela pessoa na rua, ela falava, olha, volta na minha casa, aquela reunião foi boa. Então, você vê que realmente o grupo familiar, ele tem um resultado. Ele realmente ele é uma coluna na igreja. Ele prepara as pessoas para poder ser introduzida para a reunião da igreja.
Então, Marcelo, uma pessoa, uma vez que crê no Senhor, né, ela não deve ficar sozinha, né? Sim, Ela, geralmente, ela tem que ser introduzida, né, num viver da igreja, né, num liderar, né? E, exatamente. Eu particularmente, quando eu me converti, eu me acompanhou dois comportores, que era meu irmão e mais um irmão Elias. E antes dele me introduzir nas reuniões da igreja, eles iam na minha casa, eles iam no meu trabalho ali, me levavam alguns livros, me falavam realmente o que era sobre a igreja, sobre o batismo, sobre invocar o nome do Senhor, esses aspectos práticos. Então, e funcionou. Por quê? Porque depois, quando eu cheguei no local de reunião ali com os irmãos, com aquele grupo de irmãos maiores, eu já estava, na teoria, eu já estava sabendo como é que funcionava, o que é que os irmãos estavam fazendo. Por quê? Porque eles me prepararam antes de introduzir. Claro que isso não é uma regra, não pode ser uma regra. Hoje o Espírito, ele, como foi falado na mensagem, ele está zigue-zagueando, ele está aqui, ele está ali, então a gente não pode limitar o que o Espírito Santo quer fazer, mas e levando em consideração que também tem que ter uma orientação de como introduzir as pessoas, né? As pessoas não podem receber o Senhor, ser jogada, não. Elas têm que ser acompanhadas. É como um bebê, uma criança que nasce, ela tem que ser acompanhada. Ela tem que ser cuidada, tem que dar o leitinho para ela, tem que trocar a fralda, tem que... Entende? Todo aquele processo. Então, com o recém-nascido também, não é diferente. Ele tem que ser cuidado, ele tem que ser apacentado, ele tem que ser, acima de tudo, orientado. Né? Ele tem que estar perto ali, ele tem que estar perto. Primeiramente, para ser introduzido ali no grupo familiar, na casa de um irmão, de uma pessoa que seja mais próxima ali e que abra a sua casa. Então, de lá é que vai dar o pontapé para poder ele partir para uma reunião maior. Ele participa primeiro ali, claro, como eu falei, que não pode ser uma regra, mas ele participa primeiro de uma reunião pequena e que tem todo o cuidado, tem todo aquele apacentamento para ele ser introduzido numa reunião maior. amém. Você vê que eu fiquei impressionado com o testemunho de vocês, que a igreja lá em Cabo Verde surgiu a partir desse GFCM, né? E, assim, para as pessoas que também vão nos assistir, né? Se você é um cristão, se você é uma pessoa que crê em Jesus, você também precisa ser introduzido, né, Marcelo? Sim, exatamente. Introduzido no viver da igreja, tem que ser introduzido em uma reunião de grupo familiar, né? Você tem que estar envolvido nesse ambiente para você também ser cuidado e para promover também o crescimento, né, Marcelo? Porque Sim. essa reunião também, eu acho que ela tem esse aspecto também de promover o crescimento. Muitas vezes as pessoas têm dúvidas, né, que numa reunião, por exemplo, normal, né, da igreja, né, a pessoa não tem ali um ambiente para perguntar, para tirar dúvida, para, enfim, se abrir, né? Às vezes você está passando por um problema no casamento, Sim, com os exatamente. filhos, né? Então, o grupo familiar, ele te dá essa oportunidade, não é isso, Marcelo? Exatamente, Daniel. Esse ponto ele é muito importante porque quando as pessoas, nós sabemos que quando a gente contata alguém e que nós levamos pela primeira vez no local de reunião, por exemplo, uma reunião de ontem no Partido do Pão, alguém que seja novato, ele, claro, ele vai receber toda aquela revelação, toda aquela visão, tudo aquele compartilhar, mas ele, na cabeça dele pode gerar algumas dúvidas, pode gerar saber, certo? Vou dar mais ou menos um exemplo, como é que é o nome da igreja, quem é que é o pastor, como é que funciona isso, aquilo, outro, que numa reunião normal como a de ontem, a gente não consegue explicar, até mesmo na mensagem, porque a mensagem não está voltada muito para esses pontos, está voltando para outro ponto. E a reunião de casa, ela tem essa função. Eu já me deparei com essas situações, de alguém fazer algumas perguntas sobre relacionado à igreja, quem que é o pastor, questão de dízimo, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo, e que uma reunião grande ele não tinha aquela oportunidade, mas no GCM, que na verdade não era nem na minha casa, era na casa de outro irmão, a gente pôde esclarecer certos assuntos para ele, que não era só eu que estava lá, nós estava lá mais 5 irmãos que estavam cooperando junto, e graças a Deus aquele irmão hoje está cooperando. Ele teve aquelas dúvidas ali, então você vê que o GCM ele é importantíssimo hoje.
não é para a igreja, né? Ele não é uma parte, ele não é uma coisa à parte, pelo contrário, ele é a continuação. É dali que podemos dizer que é dali que parte do grupo familiar para a igreja. Ô Marcelo, será que eu posso dizer que uma igreja saudável é uma igreja que tem GFCMs ativos, GFCMs fortes, né, que estão ali fazendo esse cuidado de cada membro, não é isso? Sim. Sim, por quê, Daniel? Porque a igreja, ela é o corpo de Cristo. E a Sim. nossa casa, ela também ela é a expressão podemos dizer que é uma mini igreja. Então, aí geralmente as igrejas saudáveis ela tem praticado o GSM nas suas localidades pequenas, localidades maiores, ela tem esse funcionamento. Por quê? Porque de lá também, nessas reuniões familiares, você pode também orar pelos encargos do Senhor, orar por uma família, orar por uma situação. Então, é importantíssimo esse elo, não se limitando só apenas às reuniões do final de semana, suponhamos, a reunião das irmãs, no sábado, um exemplo, e no final de semana, no local de reunião, às vezes online. Mas a reunião de casa, ela tem essa função de preparar, né? De preparar as pessoas, até mesmo nos preparar para poder a gente prosseguir junto com os irmãos ali. Então, é como se fosse ali, é um quartel-general do Senhor ali em cada bairro, né? Vou dar aqui um exemplo aqui, Alvalade, onde você mora, ali no Barreiros, ali onde está ali o Magalhães, mais o irmão Roque, né? E aqui eu no Lumiar com o Grimaldi, e assim vai se espalhando ali, Almada ali com a Leninha, ali o Algés, os irmãos do Algés ali, você vê ali com os irmãos do Algés, eu assim que eu cheguei aqui em Lisboa, eu já fui introduzido lá. Por quê? Porque ficava mais perto da minha morada. Então, quer dizer, você vê que realmente é um encorajamento. Então, você vê que cada bairro tem aquele quartel-general ali do Senhor. Tem uma casa ali, tem uma família cristã que está buscando, e que toda semana aquelas famílias, né, e aqueles irmãos que moram naquele bairro, ou não literalmente só naquele bairro, mas o bairro pertinho ali, eles se reúnem para poder estar junto exatamente no GSM. Interessante. E, Marcelo, com relação ao número de pessoas, qual que é o ideal? Existe um limite de pessoas? Ou posso juntar um monte, quantas pessoas eu quiser? Na verdade, irmão Daniel, o grupo familiar, ele não formalmente, mas ele tem baseado naquele livro do irmão Carlos Silva, ele tem um limite. Ele tem um limite de membros ou participantes. O limite, suponhamos, eu estou aqui na minha casa e começo já a agregar uma faixa de umas 16 pessoas. É mais ou menos o limite aí que ele bota. E depois daquelas 16 pessoas, ele pode multiplicar, suponhamos, poxa, aqui já tem 16. Agora vamos deixar mais uma casa, que aquela casa ali era da continuidade, para poder se ver mais irmãos, não. Agora essa reunião já vai passar para outra casa. Então, ela vai multiplicando, ela se multiplica. Então, quer dizer, até mesmo o funcionamento da reunião numa casa, é porque também a casa não comporta, não só aqui, outras casas não comporta muita gente, às vezes vem criança. Então, o que querer que não, a reunião do grupo familiar, ela tem que ter uma organização, ela tem que ter um governo. A Bíblia fala que a igreja ela tem um governo, ela tem uma coordenação. Então, o grupo familiar também ele tem que ter uma coordenação, que querer que não, às vezes vem criança, eu aqui já tenho 3, às vezes tem a irmã Poliana aqui, que tem mais 2, e tem a irmã Célia que tem mais 2. Então, se você for juntar tudo aqui, e às vezes as crianças querem brincar, como já aconteceu, e você vê que a reunião ela não fica, né? Às vezes as crianças brincam, às vezes as crianças gritam, e você vai perdendo um pouquinho ali saindo um pouquinho ali para dar atenção mais às crianças. Então, requer ali, podemos dizer, um serviço de criança. Aí, às vezes, entra minha esposa, às vezes entra a irmã Ineida, né? Às vezes, até o próprio Grimaldi, como aconteceu ali na casa da Poliana, chamou as crianças ali, foi ali com o quartinho ali, ficou ali com elas para poder cuidar, para deixar a reunião correr da maneira adequada. Então, realmente, você vê por aí que há um limite, né? Que há um limite, até mesmo para poder você passar o encargo para outra casa. Então, no limite que o irmão nos orientou, era que, no máximo, 16 pessoas. Porque a reunião de grupo familiar, né,
ela tem esse caráter familiar, né? Ela não pode, você não pode trazer uma reunião também, né, como se fosse lá do local de reuniões para a reunião de casa, né? Porque senão perde o sentido, vira uma reunião muito grande, né? E realmente quando é familiar, ela é mais orgânica, né? Também gostei muito do que você falou do comportamento do irmão Grimaldi, tá de parabéns. Ele funcionou como junta de suprimento. É um dos Sim, itens do GFCM. Junta de suprimento é aquela pessoa que ela está ali para coordenar, mas não está coordenando, ela está ocultamente ajudando e agregando ali para que aquele ambiente possa fluir, o Senhor tenha liberdade, né? Para que o Senhor possa realmente cuidar e apacentar cada uma dessas pessoas, né? amém. Uma pessoa que está num GFCM saudável, ela se sente apacentada, cuidada, Sim, né? sim. Amada, né? Então, realmente é muito bom essa experiência aí, de vocês aí do GFCM. Eu queria também, eu não sei se o Magalhães também está aí, né? E também tem o GFCM, não sei se ele quer compartilhar um pouquinho da experiência dele aí também. Como é que está sendo o GFCM aqui em Portugal? Amém, amém. Realmente é tudo isso que o Marcelo colocou aí para nós, né? A grande importância do GFCM. Ainda estamos, já tivemos aqui, né? Boas reuniões, né, Roque? Roque faz parte aqui também do GFCM do Barreiro, juntamente com a casa do Anderson. Esse período agora de férias tá mais complicado porque tem surgido muitas visitas, mas isso é fundamental. O objetivo, né? O objetivo é isso aí mesmo. O GFCM é a extensão das reuniões da igreja. Mas, por outro lado, né, o GFCM nos leva a ter um viver prático da igreja, como o nome já fala, familiar, onde nós temos mais liberdade, né? Então, com aqueles mais próximos, nós abrimos a nossa casa, podemos convidar as pessoas, igual o Marcelo falou, chega um determinado número, tem que multiplicar, o próprio nome já fala, né? É um grupo familiar de cuidado, né? E para multiplicar, né? Então, o objetivo do GFCM é justamente esse, é aquela reunião informal para quando depois aquela pessoa ser conduzida de fato para a reunião da igreja. É o viver, né? Eu sempre digo, estar na igreja, né? É uma coisa, viver a vida da igreja é outra. E o GFCM, ele na verdade é uma extensão da igreja, é o viver da vida da igreja fora do local de reunião, entende? Onde é mais informal, mas com todas as características e importância, né? Como igual o irmão Marcelo frisou bem, muitas igrejas são estabelecidas por causa do GFCM, que vai multiplicando, os irmãos percebem a necessidade de ter um salão maior e estabelecer ali a igreja. É aí que surge a igreja, é aí onde pode ser ajuntado ali o maior número de pessoas para realmente estar desfrutando junto. Amém. Amém. Interessante, né? Como realmente eu fico impactado da importância, né? Às vezes a gente não valoriza, né, uma reunião de GFCM, mas ela realmente é a base, né? Pelo que o Magalhães falou ali, o Marcelo e a Paloma ali também, né? Igrejas surgem por conta do GFCM. Outro aspecto assim que eu achei interessante aqui no material que eu estava lendo é que nessa reunião é uma oportunidade e deve incentivar as pessoas que ainda não têm aquela iniciativa de compartilhar, né? Às vezes chega na reunião,
uma pessoa, ela chama para compartilhar, vamos compartilhar o que você ganhou lá na frente. Aí a pessoa não vai, né? Ela fica lá sentada, não é isso, Marcelo? Mas depois, no GFCM, a pessoa tem essa oportunidade de funcionar, especialmente as pessoas de um talento, não é isso, Marcelo? Exatamente, Daniel. Isso aí é a coisa que a gente tem visto, e nem todo mundo quer se expor, somente quando se trata de público. E já aconteceu também, lá onde eu morava, em Cabo Verde, que a pessoa estava passando por uma situação que ela não tinha coragem de falar lá na frente para todos os irmãos, mas no grupo familiar, ela me chamou à parte e contou um certo assunto ali, ou às vezes também na reunião ela contou entre nós ali um assunto, e que lá na frente, eu tenho certeza que ela me falou que não teria coragem de falar aquilo, mas aquele grupo de irmãos ali era tão pouco, né? A casa ali, o ambiente estava tão agradável. E outro ponto também importante, que no grupo familiar, a casa daquela pessoa, daquele irmão, tem que ter um ambiente agradável. Então, naquele ambiente ali, irmão Daniel, irmão Magalhães, irmão Roque, aquela pessoa falou daquele assunto ali para a gente. Então, você vê que as pessoas realmente ela começam a funcionar, né? É mais fácil alguém se expor para uma pessoa ou duas pessoas do que para 30, 40, 50 pessoas. E lá na frente se expor. Porque até nós que temos essa experiência de falar, de compartilhar, até chegar lá na frente, né? Às vezes eu mesmo eu fico um pouco trêmulo, me tremo um pouco, né? Não sou não, mas eu fico me tremendo ali e fico um pouco quente, meu corpo fica um pouco quente. Por quê? Às vezes, não vou dizer medo, mas quando se trata das coisas de Deus, a gente tem que ter aquele como se fosse a primeira vez. Não, nós não se acostumamos ainda, é como se fosse a primeira vez. Então, a primeira vez sempre dá gagueja, sempre. Então, assim, no grupo familiar, não, você se prepara, está sendo preparado. Né? É uma mini reunião ali, né? Por isso que o Magalhães falou, é uma mini reunião que quando você chega lá na frente, tá todo mundo fala assim: não, isso aí no grupo familiar eu vi. Aí aquele hino eu vi no grupo familiar. Né? Eu li aquela porção bíblica no grupo familiar. Eu li o Alimento Diário, eu li aquele livro no grupo familiar. Então, ele já vem sabendo do grupo familiar, para quando chegar ali no local com aqueles irmãos todos, ele vai ter uma surpresa. Qual é a surpresa? Só em termos de quantidade. Mas em termos de palavra, em termos de orientação, em termos de comunhão, ele já vai pegar ali no grupo familiar. Né? Então, isso é um ponto muito cativante do grupo familiar, é que a pessoa é preparada antes, ela é preparada lá para depois ser introduzida. Claro que não, como eu falei no início, não pode ser uma regra, mas o normal seria ser preparado antes ali, para quando chegar lá com os irmãos ali, com todos, ele realmente já está bem preparado de como ele se pode proceder na casa de Deus. Amém. O irmão Roque também, irmão Roque, já participa aí do GFCM. Como é que é a sua experiência aí no GFCM, irmão Roque? Você gosta dessas reuniões? Amém, irmãos. Você faz isso no trabalho também, que nem eu achei interessante que o Marcelo falou que não precisa ser necessariamente só na casa, pode ser no trabalho, na escola. Não sei se você também tem essa experiência. Amém. Eu tenho experiência sim, só que eu não sou de estar postando foto. Se eu não posto foto, vocês não vão ver também, né? Recentemente aconteceu um problema, um problema. Assim que eu comecei agora a trabalhar, irmão Magalhães sabe que foi trabalhar aqui numa quinta, irmão Marcelo também sabe, não deu certo, eu cancelei o contrato anterior e fui trabalhar numa quinta. Aí, quando eu cheguei, não deu certo, tudo bem. Aí eu saí e entrei num trabalho novo, tá com 2 meses. Entrei nesse trabalho novo. E lá eu ia um cidadão brasileiro e Deus falou comigo. Deus falou comigo para me falar para ele, né? Para ele continuar em oração. O Senhor estava trabalhando em prol da família dele. Entendeu? Deus mandou eu falar para ele. E eu, mais tarde, eu falei para ele. Eu falei isso para ele. Entendeu? Eu senti no coração que Deus mandou eu falar para ele. E eu falei para ele. Mas não conhecia a situação desse cidadão. Depois que eu falei com ele, eu entreguei a mensagem para ele de Deus,
Aí fui saber que ele também estava recém-incorporado na família de Deus. E ele estava passando por uma situação muito delicada, situação difícil, que chegou ao ponto de quase se suicidar. Ele tem um casal de filhos, aí problema familiar com a esposa. Tem dia que a esposa vai dormir em casa, tem dia que não vai, por causa do trabalho, que ela acha longe, para vir, mora aqui, namora. E a esposa trabalha no Rossio, de cozinha. Entendeu? Irmão, aí eu me compadeci dele, eu me compadeci desse irmão recém-incorporado na família de Deus. E eu comecei a falar de Deus para ele. Falei de Deus, falei da palavra de Deus, falei que Deus tinha um propósito para ele, tudo. Aí foi nessa situação que ele falou para mim, olha, quase que eu me suicido. Quase que eu me suicido, porque eu acho que a minha esposa está me traindo, tem dia que ela vai trabalhar, tem dia que ela vai para casa, tem dia que não vai para casa. Aí eu estou cuidando desse irmão. Graças a Deus ele não se suicidou, tirei isso da cabeça dele e já trouxe ele para cá, para minha casa aqui, já oramos por ele aqui, eu, minha irmã, Deusa, nós oramos por ele, para ele, em prol da família dele, já levei ele também no parque que tem aqui, Parque do Barreiro, Parque da Cidade. Passei um dia de sábado com ele, ele veio almoçou aqui, tudo, e eu estou perto dele todo o tempo, entendeu? Eu estou perto dele, estou lendo a palavra para ele, é o alimento diário, entendeu? E isso é uma situação muito delicada mesmo. Agora, em relação ao GFCM, a gente vê em Atos 20:20, que Paulo, né, o maior pregador da Bíblia, que mais escreve a Bíblia, ele fazia esse gesto em prol do Evangelho. Ele ia de casa em casa, está ali em Atos 20:20. Entendeu? Atos 20:20. E uma característica do grupo familiar, que a gente, além de estar lendo ali o Alimento Diário, então um livro específico, que tem que ser um livro específico, que eu acho, é um livro voltado para a família, entendeu? Porque é um grupo familiar, tem que ser um livro voltado para a família, tá? E também tem que ser sempre acompanhado da Bíblia, porque o nosso livro principal é a Bíblia. Entendeu? Sempre, e nós temos que ser igual aos bereanos. Os bereanos, Paulo ia falar da Bíblia para ele, da palavra de Deus, eles iam lá nos seus pergaminhos lá e comparavam as palavras. Entendeu? Então, são as características que leva a ser um grupo familiar também, como você já falava, a gente tem mais intimidade com a palavra de Deus, intimidade com os irmãos, e perdemos também a timidez de falar diante do público, porque o que vai ser uma interação. Os irmãos interagem entre si. O compartilhamento é um ato de interação a respeito daquilo que entendeu sobre aquela palavra liberada naquele dia. Entendeu? E a gente, quanto mais aprendemos da Bíblia, mais a gente tem intimidade com a palavra de Deus. E isso é a vontade de Deus. Esse é o propósito de Deus, que ele seja conhecido através da palavra, através do seu Filho e através do Espírito dele que está dentro de nós. Amém. Jesus, nosso Senhor. Amém. O que o Roque compartilhou é esse daqui, né? Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e devo ensinar publicamente e também de casa em casa. Então, Paulo, ele tinha essa prática de reunir no GFCM, né? Muito bom. É isso mesmo, Roque. Né? Se o apóstolo Paulo praticava, também penso que nós devemos praticar. Irmão Marcelo, e para as pessoas que estão nos ouvindo, que são... isso está sendo transmitido, né? Essa reunião está transmitida para ficar no YouTube. Agora, eu queria que você desse ali um encorajamento para essas pessoas que são da rede de cuidados, essas pessoas que foram contatadas, mas não reúnem, creem em Jesus, né? Mas não reúnem, não sabe
muitas têm dificuldade até de ir para uma reunião de uma igreja. O que você diria para essas pessoas, Marcelo? Ô, meu irmão Daniel, o conselho que eu posso dar, que os irmãos já estão dando, que posso dar também, é que graças a Deus por essas ferramentas atuais, essa rede de cuidado é uma coisa que, se a gente for olhar no passado, alguns anos atrás, a gente não conseguia ter um alcance tão grande como está tendo agora de pessoas, né? Ou pessoas convertidas ou não, estão tendo, né? Você que está ouvindo e o que vai ouvir, você está tendo uma oportunidade que amanhã ou depois você não pode ter mais. Mas o que Deus está nos dando é que está nos dando a oportunidade para a gente poder voltar o coração a Ele, se converter realmente de todo o coração. E a Bíblia, no livro de Hebreus, ele fala que, o autor de Hebreus, ele mostra que não deixamos de congregar como é costume de alguns. Então, alguém que recebe a palavra de Deus e que tem já a palavra de Deus, ou por uma situação ou outra não está congregando, o conselho, ou o meu conselho, é se juntar aos irmãos. Está aqui, você consegue encontrar onde? Está aqui, você está introduzido nesse grupo, que você foi adicionado, está aqui os irmãos, somente o irmão Daniel, que está à frente desse trabalho maravilhoso, que sempre pela manhã nos manda ali um versículo, uma oração, não é nem um versículo, é uma oração. Então, isso aí é você já despertando, já amanhece, já conectado com a palavra de Deus. E quando a gente está conectado com a palavra de Deus, sente aquela vontade de estar junto das pessoas. Como Paulo fala para o seu jovem cooperador, Timóteo, estar junto com aquele de coração puro, invoca o nome dele. Eu tenho uma necessidade de estar perto do Daniel, do irmão Magalhães, do irmão Roque e de outros tantos irmãos. Só que a gente não tem tempo toda semana, mas nós podemos estar se conectando. Eu posso ligar para o irmão Magalhães, ou irmão Magalhães, ore por mim, por essa situação, ligo para o irmão Roque, eu ligo para o irmão Daniel, ou ligo para o irmão Grimaldi, enfim. Então, o conselho é, uma vez que você recebeu essa palavra, que você tem oportunidade, procure estar junto dos irmãos, até mesmo procurar, se você tiver um tempo, na segunda-feira, nesse horário que foi botado, que toda segunda-feira, graças a Deus, nós temos essa oportunidade de ouvir uma lição, botar esse ponto, uma lição. Se conecte para poder ouvir essa lição. O que vai ganhar é só você. E se você realmente tem sede de congregar, procure, esteja junto do rebanho. Não esteja longe do rebanho. Ontem o irmão Magalhães me apresentou um jovem que está morando em Cecimbra, está um pouco distante. Claro, tem a vida de Deus, mas está um pouco distante. Mas se ele puder, né, irmão Magalhães, está mais pertinho ali, né, ou do Magalhães, ou vice-versa ali, vai estar mais cuidado, vai ser introduzido ali para o grupo familiar. Então, vai ser cuidado. Uma vez que essa vida de Deus está dentro de nós, ela precisa ser cuidada, porque esse mundo ele é maligno, esse mundo ele é perverso, e o mundo nos atrai com tantas coisas, e facilmente nós podemos nos perder, mas nós não queremos nos perder, nós queremos estar junto dos irmãos, e você pode estar junto dos irmãos, pode estar conectado, você pode mandar uma mensagem para esse grupo aqui que o irmão Daniel, né, não só o irmão Daniel, mas outros irmãos estão ali coordenando, peça uma oração, enfim, vamos correr atrás da palavra e também vamos estar junto com esses de coração puro, invoca o nome do Senhor. Amém. Amém, Marcelo. Olha, nosso tempo já está encerrando, eu quero também deixar uma palavra final para aqueles que vão nos ouvir aí, pelo YouTube e também nos grupos, né, de WhatsApp, que nós vamos estar compartilhando essa mensagem. Se você foi contatado por alguém, se você crê no Senhor Jesus e ainda não está congregando, ainda não está se reunindo com ninguém, está desgarrado, é muito importante que você seja inserido na igreja. É muito importante que você esteja no corpo. Quando eu digo corpo, eu digo com aqueles que acreditam em Jesus como você. Essas pessoas que acreditam em Jesus são a igreja, é o corpo de Cristo. E você faz parte desse corpo. Só que um membro fora do corpo, ele acaba por deteriorar, como se você cortasse um dedo, né?
Agora, quando ele está no corpo, ele desenvolve a sua função. E se você tem um desejo de reunir, e ainda não está reunindo, mande para a gente, pode deixar nos comentários do vídeo, né, que nós estamos agora gravando, e pode nos contatar também pelo grupo do WhatsApp. Na descrição do vídeo vai estar, né, o nosso link do grupo do WhatsApp. Você pode clicar nesse link e ser direcionado para o nosso grupo do estudo bíblico, e vai receber todos os convites. E é claro, nós vamos procurar introduzir você em um grupo de GFCM. Aqui em Lisboa, se você morar em Lisboa, nós vamos procurar um endereço mais próximo para você poder participar. Se você está no Brasil, se você está em Cabo Verde, se você está em qualquer lugar do mundo, nós vamos tentar introduzir também você, colocar em contato você com a pessoa mais próxima, de modo a viabilizar. O importante é estar conectado, é estarmos juntos, né? Hoje também tem essa facilidade. Aqui foi um GFCM virtual, né? Fizemos uma reunião aqui bem dinâmica, bem aberta, interativa, né? É também um ambiente muito bom. Mas é bom mesmo estar junto fisicamente, né? Então, em último caso, também pode ser virtualmente, enfim. Mas é isso aí, Marcelo. Olha, eu gostaria que o Marcelo encerrasse com uma oração final, abençoando as nossas famílias das pessoas que vão estar ouvindo essa mensagem. E agradecer pela presença aí de todos vocês aí, né? Roque, Magalhães, Kennedy, né? Cada família aqui representada, Cedric ali também. Bom, é isso aí. Amém. Amém. Irmão Marcelo, queria que o irmão Marcelo também introduzisse em sua oração o nome do meu colega, do Cristiano, entendeu? Você é capaz de fazer a situação para vocês aí. Amém. A salvação da família. Amém. Vamos orar então. Senhor Jesus, Pai, obrigado por essa noite, obrigado por mais uma oportunidade que nos deste para estarmos aqui reunidos com os irmãos. Ó Senhor, continua abençoando realmente tudo aquilo que o Senhor tem descido as tuas bênçãos. Lembra de cada pessoa que está conectada, Senhor, ó Senhor, que está conectada nesse estudo bíblico. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos a te buscar cada dia mais, se envolver contigo, estar mais envolvido com as coisas da igreja, envolvido mais com os irmãos. Ó, a salvação está nas coisas de Deus, está na palavra de Deus. Lembra também o Cristiano, pai, esse colega do irmão Roque, está passando por uma situação tão difícil na sua vida. Todos nós passamos por situações, pai, mas se lembra dele nessa situação, no seu casamento. Dê livramento, pai. Lembra se for todas aquelas questões de esposa, se eu possa dar-lhe uma relação, possa dar-lhe um companheirismo, possa dar-lhe paz. Também aquiete seu coração, pai, que ele possa te buscar mais e mais, que ele possa realmente te ver em cada situação. Continua abençoando a minha família, pai, com a minha casa. Abençoa ali a casa do irmão Daniel, a casa do irmão Magalhães, abençoa a casa do Roque, ó Senhor, e todos aqueles que estão conectados. Continua abençoando, Pai. Eu ainda te agradeço por essa oportunidade de falar e ouvir a tua palavra. Eu também estamos aqui para ouvir a tua palavra. Continua nos abençoando. Queremos perseverar, Pai. Perseverar até a tua volta. O Senhor não se agrada naqueles que retrocedem. Nós não queremos retroceder. Nós queremos manter o encargo firme até a tua volta. Jesus é o Senhor. Amém, amados irmãos. Então, muito obrigado. Uma boa semana a todos. Aleluia. Na próxima segunda-feira, às 20h30. Amém? Jesus é o Senhor, irmãos. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.